Sabe uma coisa que talvez as pessoas ainda tenham dúvida, apesar de a gente ter falado bastante? Fala, pô, a Rússia, aquele país gigante. Pô, você pega no mapa lá, um país vai de ponta a ponta, da Europa até o final da Ásia lá. Aí o cara tem território pra caramba. Tudo bem, uma boa parte é de gelo. Aí o que o cara quer com um país do tamanho da Ucrânia? São as terras férteis, é a usina, Pô, o que a Rússia quer com a Ucrânia? Bom, tem a justificativa que o Putin dá e tem a justificativa que a gente pode levar de verdade, né? São coisas diferentes. Muito boa, vamos lá, né? Uma que ele quer salvar o mundo, né? Assim, a Ucrânia fazia parte da União Soviética, assim como várias outras repúblicas também. E como era uma única união política, existem vários russos que viviam na Ucrânia, Letônia, Lituânia, Estônia, os países da Ásia Central, Cazaquistão, Tadiquistão, enfim. Quando teve a separação das repúblicas socialistas soviéticas, vários russos continuaram vivendo na Ucrânia. Quando a Ucrânia começa a se aproximar do eixo ocidental, o que o Putin fala? Olha, mas tem russos que vivem aí, que estão sofrendo russofobia, que estão sendo perseguidos pelo governo ucraniano. Ele fala até que o Zelensky é nazista, né? Uhum. O judeu nazista, meio estranho, mas enfim, né? Tá? Fala que os russos estão sendo perseguidos, então o Putin alega que é uma defesa dos russos que vivem na Ucrânia. Só que do ponto de vista geopolítico, a Ucrânia tem a região dos solos muito férteis mesmo. Tem um solo que a gente chama de Chernozion, que é um dos solos mais férteis do planeta, que está na Ucrânia. A Ucrânia, antes do conflito, por exemplo, ela era responsável por quase 15% da produção de grãos do planeta. Então, assim, é uma grãos potência. No geral? Grãos no geral. Exatamente. Como você explica isso? Olha o tamanho da Ucrânia, olha o tamanho do Brasil, né? Você fala assim, como pode os caras serem responsáveis por 15% da produção de grãos no geral? É muito louco isso, porque isso também mostra um pouco da nossa ignorância, né? Uhum. Ignorância geopolítica, porque... Vamos lá, quem é que tinha isso em mente até agora? Que a Ucrânia era responsável por 15% da produção de grãos, né? E o clima dele, além do solo muito fértil, né? O clima deles, que é um clima temperado, ajuda bastante também, né? Que é um clima de 4 estações mais bem definidas, tal. Então é muito bom para essa prática de cereais, tal. Trigo, por exemplo, a Ucrânia é referência. Então tem essa parte, por exemplo, da questão da produção agrícola. Outro ponto importante é a usina nuclear de Zaporizhia, que eu falei que é a maior usina nuclear do continente europeu, inclusive. Hoje está na mão dos russos. Quando você pega o terreno russo... Depois do conflito, perdão. Depois do conflito, a Rússia já assumiu ali a região. Admitiu na usina de Zaporizhia. E tem a questão também do posicionamento russo, porque eles estão para muito grande, que é ter acesso ao mar que não congela. Por mais que os russos eles tenham um litoral gigantesco, a maior parte do mar deles congela durante 4, 5 meses do ano. Agora, com acesso à Crimeia, eles têm acesso ao Mar Negro, que é o mar ali que conecta, passando pela Turquia, com o Mar Mediterrâneo. Então conecta com a Europa, com o Oceano Atlântico e por aí vai. Então a Rússia, tendo acesso à Crimeia e toda aquela região que eles dominaram, que quando você analisa o mapa, é exatamente a conexão da Rússia ao Mar Negro. Não é coincidência. É para eles terem acesso ao mar que não congelar durante o ano inteiro. A Crimeia, por exemplo, fazia parte da Rússia, né, da União Soviética, antes da separação da União Soviética, e sempre foi um território excelente para turismo. Tem um porto super importante, até com base militar, que é o porto de Sevastopol. Então a Rússia, dominando a Crimeia, dominando a Ucrânia, acessa Mar Quente, zonas industriais, e fora também que é quase como se fosse um reforço geopolítico. A Rússia, até a década de 90, dividia com os Estados Unidos a prerrogativa de maior potência militar, e é um país que na década de 90, anos 2000, passou por um processo assim, de encolhimento geopolítico muito grande. Agora volta a se posicionar como um grande player nesse cenário militar internacional. Entendi, legal. Pô, doideira. Agora, o ponto... Só uma pergunta que eu fiquei pensando, assim, falei, não sei a resposta. O cara foi lá, dominou a Ucrânia. A Ucrânia deixa de existir? Que é a Rússia, meu amigo. Apaga do livro aí, Ucrânia, esquece, é Rússia aqui. O que basicamente já foi feito até em algumas regiões, né? Quando você analisa o mapa, a Rússia ela invadiu Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Kherson e a Crimeia. O Putin foi lá, exército russo, fez um plebiscito naquelas regiões. Claro que é um plebiscito que não é reconhecido internacionalmente, porque quem organizou foi a Rússia, foi sob ocupação militar da Rússia, e quem contabilizou os votos foram os russos, né? Então não sei se tem muita credibilidade, claro.
Mas, assim, essas regiões já são administração russa. A Rússia nomeou governadores, a Rússia impede, por exemplo, que algumas partes até mesmo cultural, programa escolar, sejam disponibilizados como eram pelos ucranianos. Agora é Rússia, então é administração russa mesmo. Aquela parte da Ucrânia deixa de existir. É Rússia. Caraca. Por hora, a Ucrânia encolheu, aí, né? Mas se as coisas avançam nesse sentido, é como o Guilherme colocou, então, e seria tudo Rússia. Eu não acho que a Rússia ela tem o objetivo de dominar toda a Ucrânia. Inclusive, as áreas que foram dominadas pela Rússia, talvez no começo até sim. Depois que eles perceberam que não era tão simples assim, as áreas que já foram conquistadas estão sensacionais É o pra Rússia. acesso ao Mar Negro que interessava. Exatamente. Séculos se passam, né? O homem já foi para a Lua, mas as rotas marítimas continuam sendo objeto de desejo dos grandes líderes. É. Sim.